Olá pessoal, bom dia, nono ano. Hoje nós vamos falar sobre a dança de salão no Brasil, né? Como que essa dança chegou no Brasil, como que ela foi trazida para cá. Todos vocês sabem que a dança é uma manifestação artística muito antiga, a mais antiga, né? Entre os seres humanos, entre a humanidade. E ela teve origem nos gestos e movimentos naturais do corpo humano, para expressar emoções e sentimentos. A partir dessa necessidade de comunicação entre os homens, foi que a dança surgiu, né? Inicialmente, a dança integrava rituais dedicados aos deuses, objetivando pedir auxílio para a realização de boas caçadas, de boa colheita, de boa plantação, né? Então, naquela época se dançava para quase tudo. Vocês já devem ter ouvido falar aí o ditado popular: vou fazer a dança do sol, vou fazer a dança da chuva. Hoje em dia isso é um ditado popular, mas naquela época eles dançavam mesmo para isso. Fazia a dança antes do plantio, fazia a dança depois do plantio, fazia antes para pedir aos deuses que essa plantação fosse em abundância, que desse tudo certo e tal. E fazia essa dança depois em forma de agradecimento, né? Então, depois que plantava, eles ficavam dançando para que a chuva viesse, ou se a chuva viesse muito, eles dançavam para que a chuva amenizasse um pouco e viesse o sol. Então, lá naquela época, antigamente, dançava-se para quase tudo, né? Por que que essa dança é chamada de dança social ou dança de salão? Por que social? Por que que é uma dança social? Porque era uma dança feita para socializar, para se comunicar, né? Então, por isso é chamada dança de salão, que era uma dança feita para socialização da humanidade, para que eles pudessem se juntarem, conversar, se socializar. E por que dança de salão? Porque eles se reuniam em salões gigantescos, em salões enormes das cortes, dos palácios, né, nas senzalas, e ali eles faziam essa socialização. Então, por isso que podemos chamar de dança de salão ou dança social. Social porque era uma dança usada para socialização, e de salão porque era feita em salões gigantescos, né? Enormes, para que o povo pudesse se movimentar, fazer os movimentos da dança, né? Essa dança de salão, ela foi trazida para o Brasil, ela foi criada, né, na época do Renascimento, na época de no século do século XV, entre o século XV e o século XVI, e tornou-se uma forma de lazer muito apreciada, tanto nos salões das cortes, dos palácios, quanto na classe menos favorecida, quanto na classe em geral da população. Então, nessa época, entre o século XV e o século XVI, essa dança de salão ou dança social, como vocês queiram chamar, tornou-se uma dança muito popular entre todos os povos, né? A dança de salão, ela chegou no Brasil trazida pelos colonizadores portugueses ainda no século XVI, e mais tarde pelos imigrantes de outros países como a Europa, que vieram para cá. Então foram trazendo vários estilos de dança para o nosso país, né? Num país como o Brasil, que é tão forte a influência cultural, o que fez? Pegou essas danças trazidas pelos europeus, pelos africanos, juntaram-se essas danças
e fizeram uma inovação, uma modificação na dança, trazendo essa dança mais para o nosso mundo, para o nosso meio, para o nosso jeitinho brasileiro de ser, né? Então, o brasileiro fez isso com a dança. Foi aí que surgiu as danças brasileiras, né? Foi aí que surgiu as danças brasileiras. Então, é por isso que a nossa dança, ela é muito mística, ela é muito misturada. Ela tem misturas africanas, ela tem misturas europeias, porque esses povos que trouxe a dança para o Brasil. Mas aí o brasileiro pegou essas danças e miscigenou, misturou, transformou no nosso jeitinho brasileiro de dançar. O Rio de Janeiro, na medida que foi a capital do Brasil, no período colonial de 1960, sempre foi o polo irradicador da cultura. Modismo e inovação em geral fazia parte do resto do país. O Rio de Janeiro, quando capital do Brasil, era o polo da dança, era lá onde a dança era mais forte, era lá onde começou a surgir as discotecas, os salões de dança, as escolas de dança. Então tudo isso começou no Rio de Janeiro naquela época de 1960. Por que que lá era o polo, lá era o ponto mais forte? Porque naquela época o Rio de Janeiro era a capital do Brasil, então tudo se concentrava no Rio de Janeiro, né? Então por isso que lá, no ano de 1960, era onde a dança era concentrada, onde a dança era mais forte. Dança de salão através dos tempos. Em 1808, a corte portuguesa transferiu-se para cá e trouxe consigo muitos gestos e hábitos sociais europeus daquela época, inclusive as danças que estavam na moda e os costumes dos balés frequentes. Durante todo o século passado, qualquer evento era motivo para ter um baile. Aniversários, noivados, casamentos, formaturas, datas cívicas, visitas de parentes e amigos. Então vocês percebem o porquê do nome dança social? Porque tudo era motivo para socializar, tudo era motivo para se juntar em um determinado lugar e dançar. Então é por isso que surgiu o nome dança de salão, né? Professores de danças europeus, especialmente os franceses, eram contratados para montar os membros da nobreza brasileira em dia com as danças que estavam na moda, nas mais importantes capitais europeias. Então, o que acontecia? A corte brasileira, o povo rico daquela época, quem tinha dinheiro, contratava os professores de dança de fora do nosso país para ensinar eles a dançarem, né? Então, por isso que a nossa dança é muito miscigenada, por isso que a nossa dança é muito misturada, né? Então, após a programação da República, os gestos, os gostos pelo balé continuou muito forte, né? Os europeus, os professores europeus trouxeram o balé para o Brasil. Só que naquela época, esse balé era dançado só pela corte, só pelas pessoas que tinham um poder aquisitivo maior. Mas após a programação da República, que a nossa economia melhorou um pouco, esse gosto pelo balé continuou muito forte no nosso mundo, principalmente no Rio, principalmente na população carioca. E foi tomando cada vez mais popularidade, foi se transformando em uma coisa mais popular, saiu lá da nobreza e foi se misturando na população, a ponto do Olavo Bilac, um escritor brasileiro, comentar num artigo de 1960 para a revista Cosmos,
que no Rio de Janeiro a dança é mais do que costume, é um divertimento, é uma paixão, é a mania, é uma febre. Então o Olavo Bilac, ele fez isso, esse comentário numa revista muito famosa no Rio de Janeiro, que a dança no Rio de Janeiro era mais que um costume, era mais que uma mania. A dança no Rio de Janeiro era uma febre. O Rio de Janeiro se transformou no polo da dança. E se vocês forem prestarem atenção, hoje o Rio de Janeiro ainda é muito forte na dança, né? No Rio de Janeiro se dança quase todos os estilos brasileiros e muitos estilos também estrangeiros. Até hoje é mantido lá no Rio. No Rio tem salões de valsa, tem salões de tango, né? Então isso ainda é muito forte como que eu vou dizer, na tradição dos cariocas, né? O samba no Rio de Janeiro é muito forte, o funk no Rio de Janeiro é muito forte, a dança de rua no Rio de Janeiro é muito forte. Então, a dança ela chegou no Brasil de uma forma e nós brasileiros pegamos essa dança e transformamos ela, fizemos da dança o nosso jeito. Então, hoje o Brasil é visto lá fora como um país alegre, como um país do carnaval, né? Nós somos vistos lá fora como um país do carnaval. Só que existe muito preconceito ainda com a nossa dança, com o nosso jeito de dançar, com o nosso estilo de dança. Mas esse preconceito não é só lá de fora, né? Esse preconceito, ele também está aqui na nossa população, no nosso povo, né? E aí, para finalizar, nós falamos da dança de salão nos dias atuais. Como que é a nossa dança de salão hoje? Hoje, os professores de dança se organizam em academias, em escola, onde também são realizados bailes para seus alunos poderem praticar. Então, as academias de dança, as escolas de dança, os professores de dança, hoje em dia, faz muito festival de dança, aberto para o público, aberto para a população. Então, hoje, a dança, nós podemos dizer que a dança no Brasil, ela se tornou mesmo realmente uma febre. Toda a população hoje pode dançar, toda a população hoje pode participar de um grupo de dança, pode formar um grupo de dança. Então, a dança no nosso país hoje faz parte da nossa cultura, né? Podemos falar da dança hoje com mais propriedade, com mais simplicidade. Todo lugar que se vai no nosso país, a dança é vista com clareza, né? Com beleza, com alegria. Então, a dança no nosso país, podemos dizer que sofreu uma grande transformação, uma gigantesca transformação, uma vasta transformação, né? Então, o nosso conteúdo sobre dança é isso, né? Sobre dança de salão ou dança social no Brasil. O que eu quero que vocês façam aqui? Eu quero que vocês prestem bem atenção nesse vídeo. Se puderem, façam uma pesquisa extra, faça um resumo disso tudo que a gente conversou aqui e deixa aí no seu caderno para que você tenha material de estudo, tá bom? Beijo, obrigado e até a próxima aula.